Então, pessoal, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre mercado, né? A Nayara, aí, junto com a Daniela e com outras pessoas, fizeram uma pesquisa com algumas empresas juniores da FEGENG, né, que são federadas da FEGENG, para entender um pouquinho o que estavam esperando desse treinamento. E eu percebi que tem muito TJ que está com dúvida em relação ao mercado, né, aos clientes, a como chegar no mercado, qual é o melhor tipo de mercado para atuar. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, como é que foi parte da minha experiência no comercial, tanto com prospecção quanto com venda, para ver se a gente consegue ajudar vocês aí um pouquinho. Tá? Não sei se vocês sabem, mas o IAG tem parceria com todas as empresas juniores federadas do Rio de Janeiro e tem parceria com grande parte das empresas juniores federadas também aí em Minas Gerais. Legal? Então, eu já orientei bastante EJ, já orientei bastante equipe comercial, bastante equipe de projetos, e acho que entendo um pouquinho das principais dificuldades de cada uma dessas EJs, de cada uma dessas cidades até, ou de diferentes perfis de empresas juniores, e acho que vou conseguir ajudar vocês aí um pouquinho em relação a isso. Legal? Então, para começar aqui, vocês devem ter percebido que eu falei sobre venda e prospecção, né? Mas, João, prospecção ativa e venda não são a mesma coisa? Não é a mesma coisa você falar que vai fazer uma prospecção ativa ou você falar que vai fazer uma venda para um cliente novo? Muitos de vocês podem não saber, mas não é a mesma coisa. Venda e prospecção ativa são duas coisas diferentes. Na verdade, nem é bom você realizar uma venda no seu primeiro dia de prospecção ativa. Tá? A prospecção ativa ela tem muito mais um caráter de você se apresentar para um potencial cliente do que propriamente para você fazer uma venda nesse primeiro momento. Então, primeiro você tem que se apresentar, gerar uma relação de confiança, depois a venda ela vem de forma automática. Legal? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aí é a diferença entre prospecção e venda. Então eu queria falar um pouquinho para vocês de cada uma dessas duas etapas aí de uma conquista de um novo cliente, para que a gente consiga sair aqui até com plano de ação para algumas empresas juniores aí do estado de Minas Gerais. Legal? Então, gente, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês aí é sobre prospecção. Qual é a principal forma da gente fazer uma prospecção ativa? Qual é a principal forma da gente chegar no cliente? Né? A gente sabe que existem algumas, mas qual é a melhor delas? Muita gente fala que telefone é a melhor delas e muita gente fala que telefone é a pior delas, né? Porque parece uma venda de telemarketing, o cliente não gosta, fica de saco cheio. Então eu queria perguntar para vocês um pouquinho aí, se quem puder responder no chat, o que vocês acham que é melhor em termos de prospecção ativa? Fazer uma prospecção via telefone, uma prospecção presencial, batendo na porta da empresa, uma prospecção virtual, uma prospecção online, via e-mail, LinkedIn, Facebook, entre outros. O que vocês acham aí que hoje é a melhor forma da gente realizar de prospecção ativa? Vocês conseguem dizer aí no chat? Então, pessoal, de fato, muita gente acha que o telefone é um tipo de prospecção ruim. Mas o telefone, na verdade, ele é hoje ainda um dos principais meios de prospecção ativa que a gente utiliza. Tá? Dentro dessa prospecção, a gente precisa apresentar a empresa, a gente precisa passar algumas informações importantes para que o cliente goste da gente, para que o cliente sinta uma relação de confiança entre a empresa júnior e o cliente. Legal? Então, como é que a gente faz isso? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente algumas metodologias, como, por exemplo, Bem-Vaca, tá? Que é uma metodologia até criada pelo IAG, para que vocês tenham aí uma forma de falar com o cliente um pouco melhor. Legal? A gente tem alguns treinamentos. João, Oi. A Letícia Ferreira aqui falou que acha que a melhor maneira ela acredita ser presencial. Presencial, né? Legal, Letícia, legal. O presencial realmente gera um laço melhor, um laço de confiança até mais forte, né? De maior qualidade. Porém, a gente tem uma dificuldade que é a seguinte: como chegar de forma presencial no cliente? Como fazer uma reunião com ele? A gente tem que marcar essa reunião de algum jeito, né, Letícia? Então eu pergunto para você o seguinte: como a gente pode marcar essa reunião sem ser por telefone? Batendo na porta da empresa? Acho que não é a melhor ideia, né? Porque você pode incomodar a pessoa. Às vezes ela está fazendo outra coisa, às vezes ela nem está na empresa, você tem que ir embora. Então, qual é a melhor maneira de conseguir marcar essa reunião presencial? Ainda hoje, como eu estava falando há pouco tempo atrás, é o telefone. Legal? Uma outra forma da gente conseguir chegar em clientes, aí, Letícia, que não é por telefone, é através de indicações de clientes atuais.
Então não se sintam acanhados em pedir recomendações para os clientes que já existem hoje, para os clientes que vocês já têm essa relação de confiança, que vocês já fizeram um projeto ou que vocês já conhecem de alguma forma, legal? Então a gente tem aí essas duas maneiras de fazer uma prospecção ativa de forma consistente. Uma outra maneira é buscando na sua base de clientes antigas, clientes que podem ter uma renovação aí de contrato ou até um novo projeto, ou de um projeto que você já fez e acha que já pode linkar num próximo. Então essa é uma outra forma de prospecção ativa bastante eficiente. Legal? Agora eu vou fazer uma outra pergunta aí para vocês, gente. Quem conseguir me ajudar a responder aí vai ser legal. Dentro do meio online, a gente tem aí uma série de formas de chegar no cliente. Via Facebook, via LinkedIn, via e-mail, via chat da empresa, uma série de formas online de chegar no cliente. Qual dessas vocês acham que a empresa júnior deve adotar para chegar no cliente com maior eficácia? O pessoal está falando aqui que é o e-mail, João. E-mail, legal. Realmente o e-mail é a melhor forma da gente chegar hoje no cliente. Tá? Mas a gente sabe também que o cliente sempre está com a caixa lotada, assim como vocês também, assim como todo mundo, a gente sempre está com a caixa de e-mails lotada. Então a chance dele arquivar o e-mail é muito alta. Hoje, um dos principais mecanismos que a gente tem utilizado para chegar em cliente é através de mensagem no LinkedIn. Tá? Ou de recomendação de alguém do LinkedIn que te conheça e conheça também o cliente, ou você mesmo adiciona o cliente, adiciona um potencial cliente e manda uma mensagem para ele se apresentando. O LinkedIn, então, hoje, é uma das principais formas que a gente tem para chegar no cliente. Facebook, normalmente, a gente não utiliza para esse fim, porque o Facebook é muito mais para utilização pessoal do que profissional. Legal? Então, primeira tentativa aí, o pessoal falou e-mail, né? Legal? De fato, e-mail é fundamental, você pode mandar e-mail, mas se a pessoa não te responder, pode não ser por maldade, tá? Pode ser porque ela realmente está com a caixa lotada e arquivou o e-mail. Mas mande uma mensagem para o LinkedIn. Dificilmente as pessoas não respondem a mensagem no LinkedIn. Legal? Outra maneira da gente conseguir chegar em cliente, pessoal, feiras. Alguém aí, de alguma empresa júnior, já participou de feiras? Ou eventos? Feiras, eventos, em que vão estar potenciais clientes? Respondam sim ou não. Vocês já participaram, pessoal? E aí, Nayara, o pessoal já participou? Sim, a maioria já sim. Já participou? Legal. Então, vocês sabem como é. No Rio de Janeiro, incrivelmente diferente de Minas Gerais, é muito difícil das empresas juniores participarem de feiras e de eventos. Então, essa é uma dica que eu dou também por um motivo muito simples. Tá? Primeiro, o cliente que está lá é o seu potencial cliente. Se a feira, claro, for relacionada a um assunto de seu interesse. Segunda coisa, o cliente ele já está querendo algum benefício para ele. Porque se ele está numa feira desse tipo, ou num evento desse tipo, ele já está aberto a te ouvir. Então, se você vai numa feira como essa, ou num evento como esse, e você conversa com 2 clientes, 3 clientes, você conversou com poucos potenciais clientes. Você tem que conversar aí numa feira como essa com pelo menos 15 a 20 potenciais clientes. Então, essa é uma outra regrinha aí da prospecção ativa. Você tem que falar com cada vez mais gente, com cada vez mais potenciais clientes para conseguir fechar mais projetos. Legal? Outra coisa, eu tenho percebido em algumas empresas que eu atuo, não só empresas juniores, mas empresas sêniores também, onde eu faço principalmente coaching comercial e treinamento comercial, que os vendedores têm uma desculpa muito forte para não fazerem prospecção ativa. Eles falam para mim o seguinte: João, eu estou sem tempo. Eu não consigo fazer prospecção ativa. Eu não tenho tempo para parar e ligar para os meus clientes ou para os meus potenciais clientes. Eu tenho que ficar pesquisando potenciais clientes, pegando o telefone, liga, aí o cara não me atende, aí depois ele fala que tem reunião. Eu não tenho tempo. Gente, isso é uma desculpa. Todo mundo tem que ter tempo para fazer prospecção ativa. Legal? Todo mundo tem que disponibilizar uma grande parte do seu tempo para prospecção ativa. Eu costumo recomendar, pessoalmente, para quem trabalha exclusivamente no comercial, que guarde pelo menos 4 horas por dia para fazer prospecção ativa. 4 horas por dia. Por quê? Porque quanto mais clientes você falar, mais sim você vai ouvir. Mais não você vai ouvir também, mas mais sim você vai ouvir. O não você já tem. Você tem que buscar o sim. Tá? Eu vou dar um exemplo real de um case de uma empresa chamada Magazine Luiza. Todo mundo aqui deve conhecer a Magazine Luiza. A Luiza, dona da Magazine Luiza,
chegava na empresa sempre muito cedo, muitas vezes antes de todo mundo, abria o escritório, e ela de manhã sentava com a equipe dela, e ela, a Luísa, dona da Magazine Luiza, pegava o telefone e ligava para clientes. Tá? E eu estou falando, pessoal, de clientes, muitas vezes, pessoa física, tá? Não só pessoa jurídica. Então, para vocês terem uma noção disso, às vezes ela ligava para um cliente pessoa física e atendia se apresentando como Luísa. Vocês imaginam isso, pessoal? Por que ela fazia isso? Porque essa é uma parte importantíssima do crescimento de uma empresa. Para você conseguir mais receita, você precisa vender mais. E para vender mais, você precisa buscar novos clientes. Então é muito importante que você dedique esforço nessa função, nessa tarefa de ligar para cliente, nessa tarefa de ir a feiras, nessa tarefa de marcar reuniões presenciais e assim por diante. Legal? Então essa é uma dica que eu dou para vocês, bastante importante. Outra coisa, quando você for numa reunião como essa, tenha ao pé da letra o seu discurso, tá? Evite improviso. Então se você não está decorado ali certinho, o que você vai falar em termos de apresentação de empresa, números importantes, se você não tem um discurso legal, treina antes. Fica na frente do espelho, antes de dormir, pega um papel, escreve o seu discurso, releia antes de ir para a reunião, porque é importantíssimo que você tenha na ponta da língua quem é a sua empresa, quem é você, qual é o seu produto, por que o seu produto vai agregar ao cliente, é muito importante, legal? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um cliente nosso do setor de moda, no qual a gente fez uma prospecção ativa, tá? Não posso falar o nome do cliente, não vou falar o nome do cliente, mas é um cliente de uma das maiores empresas de moda do país, legal? A gente fez uma prospecção ativa lá, tá? Então a gente ligou para essa empresa e a gente se apresentou como uma empresa de treinamento, a segunda maior escola de negócios independente do Brasil, falamos um pouquinho dos nossos treinamentos e marquei simplesmente uma reunião para apresentar. Consegui marcar a reunião, fui lá, conversei com a pessoa, falei do nosso forte, que a gente é muito forte em treinamentos de logística, MBA Júnior, Excel, VBA, só isso, não vendi nada, tá? Só apresentei a empresa, comecei a gerar uma relação de confiança com o cliente. Depois de um tempo, o cliente me ligou e falou o seguinte: João, eu preciso aplicar algumas provas de Excel nos meus funcionários. Você pode fazer isso para mim, como um favor? Para 3 funcionários, aplicar uma prova e corrigir. Eu não cobrei por isso, apliquei, tá? De graça. Isso gerou uma relação de confiança grande com o cliente, a ponto de depois ele tornar a gente o fornecedor de treinamento de Excel, VBA e logística oficial dessa empresa de moda. Legal? Então, esse aí é um exemplo, pessoal, de como você não necessariamente precisa fazer uma venda logo na prospecção. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem essa diferença, tá, gente? Entre prospecção e venda. Legal? Vou dar outro exemplo para vocês. Vamos lá. Responda aí no chat, por favor, de forma bem breve, para que serve o test drive de um carro? Eu vou comprar um carro, o vendedor me oferece de fazer o test drive. Para que serve esse test drive? Quem consegue me ajudar aí no chat? Legal, estou lendo aqui, né? Para conquistar o cliente, para que o cliente possa conhecer o produto, saber se é o que ele precisa, para saber se o carro atende às necessidades, para sentir confiança ou não, para ter um primeiro contato com o produto antes da compra. Se você perguntar para o vendedor para que você precisa fazer aquele test drive, o que ele vai te falar? O vendedor vai falar o seguinte: João, você precisa fazer o test drive para experimentar o carro, para ver se o carro atende às suas necessidades, para ver se o amortecedor é bom, se a aceleração dele é boa, para sentir se o carro é macio. Isso é o que ele vai falar para você. Mas será que realmente é isso? Será que realmente a gente faz o test drive por esse motivo? Será que dar uma volta no quarteirão, num carro que com certeza foi escolhido a dedo para fazer o test drive, ajuda a gente nesse tipo de percepção? Alguém aqui já andou num carro, num test drive, deu a volta no quarteirão e sentiu, essa suspensão não é tão boa assim? Muito dificilmente. É muito difícil isso acontecer. Então, para que serve de fato o test drive? O test drive serve para você andar dentro do carro, entrou no carro, andou dentro do carro. Naquele momento, você se sente dono do carro. Naquele momento do test drive, você sente que aquele carro já é seu. Tá? Você sente como se possuísse aquele carro. Deu a volta no quarteirão, voltou, parou o carro, saiu do carro. Na hora que você sai do carro e você olha para o carro, o que você sente? Você tem um sentimento de perda. Não é verdade?
a gente tem um sentimento de perda muito forte. Aquele carro era meu há 2 minutos atrás, agora não é mais. Isso faz com que você queira comprar o carro. Fazendo uma analogia para a consultoria, né? Fazendo uma analogia aí para empresas juniores, para empresas de consultoria sêniores, para outros tipos de empresa de consultoria. Né? Como é que a gente pode fazer o test drive para o cliente? Só mostrar o produto não vale, porque é como se eu mostrasse o carro para vocês. Dizer o quanto aquele produto é bom e quanto que ele precisa daquele produto? Também não. É como se eu mostrasse o carro lá na loja e falasse o quanto que o cliente precisa daquele carro. Então, como é que eu posso fazer aí uma analogia com a consultoria? É simples. Você tem que trabalhar para o cliente antes de fechar o projeto com ele. Então, você precisa dar entregáveis para aquele cliente mesmo antes de fechar o projeto. Poxa, João, pera lá. Eu vou trabalhar de graça? Vai. Você vai trabalhar de graça. Vou dar um exemplo aqui. Um restaurante pediu para vocês uma pesquisa de mercado e pediu essa mesma pesquisa de mercado para concorrentes de vocês. Legal? Então, está todo mundo mandando a proposta para o cliente, para ele pensar, ele está lá pensando, e você no primeiro dia enviou uma pesquisa prévia. Falou o seguinte: olá fulano, tudo bem? Eu verifiquei aqui que na sua região realmente tem alguns restaurantes parecidos com o seu, identifiquei esses players aqui, acho que a gente pode começar a atuar em cima dele. No dia seguinte, você manda outro estudo. Fala o seguinte: tudo bem, fulano, eu vi aqui que também existem vários restaurantes online que entregam na sua região. Eu acho que a gente pode considerar eles também concorrentes. No projeto, a gente pode também abordar esse tipo de cliente. E você vai mantendo a comunicação. Na hora que o cliente for escolher entre você e os seus concorrentes que não fizeram nada, ele vai escolher você. Por quê? Porque o sentimento de perda dele, quando ele sair de você, vai ser muito maior. Mesma coisa do carro, tá? Que você tem aquele sentimento de perda daquele carro. O cliente também tem esse sentimento de que perdeu você, que já estava trabalhando para ele. Ele vai te achar mais preparado. Então, nesse exemplo que eu dei agora, do treinamento para essa empresa de moda, aconteceu exatamente isso. Eu trabalhei para o cliente antes dele me pagar, antes dele fechar qualquer coisa. Mas eu tenho certeza que na hora que ele foi escolher a empresa para fazer o treinamento dele, ele se lembrou disso. E ele falou: aquele meu parceiro ali é um parceiro de confiança. Então, sempre que vocês forem fazer a prospecção, pensem nesse relacionamento de confiança que vocês vão ter. Legal? Eu vi uma pergunta aqui do Vinícius Henrique que falou o seguinte: diversificar os canais de vendas pode ser um diferencial? Vinícius, com certeza pode ser um diferencial, por vários motivos, tá? Primeiro, que você tem clientes que vêm em canais diferentes. Então, eu conheço, por exemplo, clientes donos de grandes empresas que não olham o e-mail, que nem sabem olhar o e-mail, tá? Por incrível que pareça isso no século XXI. Tem clientes que não atendem telefone, só respondem e-mail. Tem clientes que adoram o LinkedIn. Tem clientes que não gostam de LinkedIn. Então, Vinícius, você consegue também atingir perfis de clientes totalmente diferentes. Tá bom? Legal? Tem uma outra pergunta aqui da Isabela. Para que o cliente possa conhecer o produto e saber se é o que ele precisa. Ah, não foi uma pergunta, foi um comentário lá sobre o test drive, né? Tá bom, legal. É isso aí. Pessoal, continuando aqui. Então, essa é a primeira lição que eu dou para vocês quando a gente fala de prospecção e cliente. Legal? É vocês manterem sempre um relacionamento de confiança com o cliente. Legal? Outra dica importante aí que eu dou para vocês, pessoal, é em relação ao tempo de resposta. Tá? E eu queria contar um caso legal para vocês. No início de 2015, foi aniversário, né, na verdade, aniversário da minha namorada, e eu precisava comprar um presente para ela. Ainda não sabia o quê. Tá? Então eu comecei a olhar e tal, mas ainda não tinha decidido o que eu ia comprar. Teve um belo dia que eu desci para almoçar, aqui no centro da cidade, no Rio de Janeiro, e aqui do lado do meu escritório tem uma joalheria, chamada Gaster. Não sei se vocês conhecem, mas é uma joalheria bastante famosa aqui no Rio de Janeiro. Legal? E aí, eu estava olhando a vitrine, a vendedora me chamou lá dentro. Falou assim: você não quer ver aqui dentro o produto e outras coisas que a gente tem? Eu falei: tá bom, sem compromisso. Entrei, sentei, ela me ofereceu um café, uma água, aquela história. Quem já foi aí em loja de joia sabe como é que é esse procedimento. O que ela fez? Pegou o cordão que eu estava olhando lá na vitrine, que eu achei bonito, colocou nela e falou: e aí, o que você achou? E realmente achei lindo o cordão, tá? O colar. Ela tirou e tal. E aí eu falei o seguinte: olha, eu gostei bastante,
mas eu estou sem dinheiro aqui, eu só vim almoçar, estou sem cheque, sem carteira, só trouxe o mesmo dinheiro do almoço. Vou fazer o seguinte, eu volto depois do almoço ou amanhã eu passo aqui e compro a joia. O que ela falou para mim? Não, faz o seguinte, embrulhou a joia, falou, leva, depois você vem aqui e paga. Me deu a joia de graça para eu levar para o escritório. Depois, claro, eu voltei e paguei a joia. Gente, o que vocês acham que eu ia ter feito se eu tivesse saído sem a joia? Vocês acham que eu ia ter voltado? Claro que não. Eu ia comprar com certeza um presente mais barato, que ela ia gostar muito também, um sapato, por exemplo. Não precisaria, com certeza eu não iria gastar naquela joia. O que a vendedora fez que me prendeu? Ela foi muito rápida. Ela viu o momento em que eu estava sentindo a minha necessidade de comprar e ela conseguiu fazer que eu comprasse naquele momento. E as empresas juniores, em geral, aqui no Rio de Janeiro principalmente, tá? Em Minas Gerais não tem um overview tão grande em relação a isso, demoram muito para enviar a proposta, para enviar o preço, para enviar qualquer tipo de informação para o cliente. Tá? Isso é muito ruim, porque quando o cliente te liga, ou quando você liga para o cliente e ele pede naquele momento que ele está querendo. Então é naquele momento que você precisa agarrar o seu cliente. Tá? A gente tem uma regra aqui no IAG, por exemplo, né? O tempo máximo de proposta aqui é de 24 horas. A gente não pode passar de 24 horas sem mandar uma proposta para o cliente a partir do momento que ele liga interessado em um projeto. A gente muitas vezes, na verdade sempre, tá? Quase sempre, a gente não faz nem reunião presencial. A gente pelo telefone mesmo diagnostica o que o cliente quer quando ele liga ou quando a gente liga e já manda uma proposta imediatamente, tá bom? Então isso aí é uma segunda coisa que a gente tem que ter, velocidade na resposta, legal? A gente tem que entender, pessoal, que a compra da consultoria é uma compra por impulso. Tá? Não é uma compra por necessidade, por mais que a gente pense que é por uma necessidade. É uma compra por impulso. Legal? Então, a gente pode comparar aí a venda da consultoria com a venda de uma joia, de um carro, de roupa. Eu soube, por exemplo, que a Animale também faz isso, de deixar você levar a roupa e depois você paga. E outra, se não gostar, você devolve. Tá? Então, a Animale faz isso. E outras empresas da indústria de moda, de impulso. Legal? Quer ver outro exemplo, pessoal? Compras de necessidade. Sabão, pasta de dente, escova de dente, higiene em geral, comidas básicas, arroz, feijão. Vocês já viram alguma propaganda legal desses produtos? Muito dificilmente. Agora pensem nos produtos de impulso, que eu acabei de falar, carro, cerveja. As propagandas são boas? São muito boas. E a gente tem que se basear nesse tipo de serviço de alta qualidade. Nesse tipo de serviço de propaganda de alta qualidade. Então a gente tem que entender que a consultoria é uma compra por impulso. Se o cliente não comprar naquela hora, como no caso da joia, depois ele já não vai mais querer. Tá bom? Você tem que fazer com que ele compre no momento em que ele acha que precisa. Se você demorar muito, você vai perder a compra. Legal? Pessoal, falei um pouquinho então sobre prospecção, venda, a diferença entre venda e prospecção, algumas dicas para vocês ganharem o cliente rápido. Sugiro que vocês coloquem uma regrinha aí na J de vocês para não enviar a proposta em mais de 24 horas, sempre em menos de 24 horas. Enviem a proposta da forma mais ilustrativa possível, então no formato de PowerPoint, em vez de no formato de Word, tá? Porque quando você envia uma proposta no formato de Word, o cliente vai rolar até o preço, não vai ler nada, no PowerPoint ele é obrigado a passar os slides, né? Sempre transformado em PDF, né, pessoal? Lógico. Então mandem sempre a proposta mais ilustrativa possível, tá? Que assim você vai conseguir agarrar o cliente muito melhor. Como é que eu faço para saber onde é que estão os meus clientes? Tem algumas maneiras. Primeiro, pega a sua base de clientes antigos. Qual é o perfil desses clientes? Vai em lugares onde esses clientes estão. São pequenas empresas, médias empresas, pessoas físicas, empreendedores, são restaurantes, bares. Quais são os principais clientes? Onde eles estão? E aí você monta o seu plano de prospecção para esse tipo de cliente. Tá? Qual é o canal que esse cliente utiliza? Restaurante. Restaurante não usa LinkedIn, normalmente. Então você tem que falar com o restaurante por telefone. Meu perfil é grande empresa. Busca um gerente de uma grande empresa da área que você quer fazer o seu projeto. Mande uma mensagem para ele no LinkedIn. Fácil de achar. Então, você vai ter que fazer sempre a estratégia, aí, até respondendo ao Henrique, né? Ao Vinícius, desculpa. Você tem que sempre fazer uma estratégia de canal segundo o perfil do seu cliente. Legal? Agora, falando rapidamente sobre algumas técnicas de venda.
Pessoal, essas técnicas de venda, eu poderia falar aqui durante horas e horas e horas. A gente tem um treinamento, pessoal, que é o treinamento de comunicação de alto impacto, que a gente aplicou para o CJ, se eu não me engano, aí em Belo Horizonte, tá? Em Minas Gerais e Belo Horizonte. E a gente tem também treinamento de negociação, que a gente aplica no MBA Júnior, que um é um treinamento de 16 horas, o outro é um treinamento de 8 horas, tá? O de comunicação de 16 horas, o outro de 8 horas, só sobre esse assunto. Não poderia ficar falando aqui eternamente. Tem até, né, quem tiver aí da UCJ me assistindo, pode contar esse caso para outras pessoas, ou quem quiser pode ligar para o pessoal da UCJ para conversar sobre isso. A gente fez até uma dinâmica em que as pessoas ligavam para as empresas para marcar reunião. E a taxa de conversão foi altíssima, só com as técnicas que a gente ensinou para venda e para conversão. Legal? A principal delas, pessoal, é o bem vaca. Tá? O que é bem vaca? Não tem nada a ver com vaca, tá, gente? Só tem vaca no nome. É bem de benefício, vá de vantagem e K de característica. Bem de benefício, vá de vantagem, K de característica. Bem vaca. Legal? O que é essa metodologia? Sempre que a gente começa a descrever um produto, a descrever uma empresa ou um serviço, a gente começa pelas características do produto, do serviço da empresa, passa para as vantagens e, por último, as características. Legal? A gente faz nessa ordem aí. Porém, pessoal, quando a gente vai vender nossa empresa, nosso produto, inverter essa lógica. E é aí que muita gente erra. Tá? A gente precisa começar no benefício, terminar na vantagem, ir para a vantagem e terminar nas características. Legal? Vou dar um exemplo aqui fora da consultoria, para a gente sair um pouquinho desse abstrato aí, um pouquinho para a prática. Vamos falar, né? Eu sei que todos os empresários juniores são jovens, a grande maioria gostam de festa. Então vamos dar um exemplo aqui de evento. Eu vou criar um evento, uma festa, para o pessoal de Belo Horizonte. Vou criar uma festa para o pessoal de Belo Horizonte. Legal? E eu quero colocar um serviço revolucionário nessa festa, para vender mais convite. Eu vou fazer de graça, pessoal, um ônibus com ar-condicionado, poltrona reclinável e um segurança dentro de cada ônibus, rodando de 1 em 1 hora a cidade de Belo Horizonte, pegando as pessoas nos principais pontos e depois deixando elas em casa. Tá bom? Esse é o serviço que eu vou colocar aí, um serviço totalmente inovador. Tá? Quais são as vantagens? Então, falei as características. Ônibus de 1 em 1 hora, ar-condicionado, poltrona reclinável, passa pelos principais pontos, tem segurança para o ônibus. Isso tudo são características do serviço que eu vou fornecer. Quais são as vantagens para o meu cliente, que é a pessoa que vai na festa? Tá? São os jovens que vão na festa. Quais são as vantagens para ele? Segurança, praticidade, comodidade, tranquilidade, economia de dinheiro, tudo isso é vantagem. E quais são os benefícios dele, tá, gente? Qual a diferença de vantagem para benefício? Benefício é aquilo que tira o sono dele. É sempre do ponto de vista do cliente. O que a economia vai trazer de bom para o cliente? O que a tranquilidade vai trazer de bom para o cliente? O que a comodidade vai trazer de bom para o cliente? Então vamos ver os benefícios nesse caso. Exemplo, a pessoa vai poder gastar mais com bebida na festa. Legal. A pessoa vai poder usar o dinheiro para gastar depois da festa em algum outro lugar que ela vá no pós-night, por exemplo. O dinheiro que seria do táxi. Legal. A pessoa com mais tranquilidade, a pessoa aproveita melhor a festa. Ela é mais feliz durante a festa porque ela não está preocupada com como ela vai voltar para casa. Se vai ter táxi, se vai ter Uber. Ela não está preocupada. Comodidade. A pessoa não precisa se preocupar com desconforto. Ela vai poder ir dormindo na ida e na volta por causa do ar-condicionado, da poltrona. A pessoa vai ganhar segurança. O que a segurança traz de bom para ela? Também vai ser mais feliz na festa, mais preocupada. Então esses são os benefícios do cliente, legal? Agora eu pergunto para vocês, qual dessas duas vendas faz mais impacto, tá? Gera mais impacto? Primeira venda, número 1, vamos lá. Eu vou fornecer para vocês um serviço de ônibus com ar-condicionado, poltrona reclinável, com segurança dentro de cada ônibus, que passa de 1 em 1 hora nos principais pontos de Belo Horizonte. Isso vai te trazer tranquilidade, segurança, comodidade, isso vai te trazer economia, legal? Com isso, você vai poder gastar mais na festa com bebida, fazer um pós-night legal porque você vai ter economizado, vai aproveitar mais a festa e ser mais feliz porque você não vai ficar preocupado em relação à segurança ou em relação a como voltar para casa e você vai poder ir e voltar dormindo, porque o ônibus é muito confortável. Essa foi a venda número 1. Vamos ver a venda número 2? Vamos lá, vamos ver a venda número 2. Essa festa vai ter um serviço
que vai fazer com que você aproveite mais a festa. Você vai ficar mais feliz durante a festa. Vai poder beber mais, fazer um pós-night que você quiser, porque você vai economizar dinheiro, e você vai poder ir e voltar da festa dormindo tranquilamente. Tá? Por que isso? Porque o ônibus vai te dar tranquilidade, segurança, comodidade, tudo isso com um ônibus que vai rodar de 1 em 1 hora a cidade de Belo Horizonte, passando pelos principais pontos da cidade. Em geral, o que as pessoas fazem é o oposto. Começam na característica e terminam no início. Legal? Então isso é importantíssimo que vocês entendam para vender o quê? A empresa de vocês, o produto de vocês, o serviço de vocês ou o que vocês estiverem querendo vender. São algumas dicas aí que eu posso passar para vocês. O cara pediu para que eu ficasse aí 40 minutos, a 1 hora conversando com vocês. A gente vai bater 40 minutos aí. Estou pensando em abrir o tempo para vocês. Deixa eu só ver se eu não esqueci de falar nada aqui para vocês. Vamos lá. Bom, não esqueci de falar nada para vocês. Só teve uma perguntinha que fizeram no questionário, que foi a seguinte. Não tá... João, eu moro numa cidade pequena. Meu número de clientes é muito limitado. O que eu faço? Existem duas soluções aí, tá? Se eu não me engano, é de São João del Rei, a pessoa que fez essa pergunta. Existem duas soluções aí. A primeira, e mais óbvia, é expandir o seu serviço, geograficamente. Começa a fazer serviços de pesquisa de mercado, planos de negócios, para clientes que estão distantes. Hoje em dia, pessoal, a gente tem isso aqui é uma conversa à distância. A centenas de quilômetros de distância de vocês, ele está conversando aqui. Você pode fazer isso com o seu cliente também. Tá? Então, essa é a solução número 1. Tá? Busque, mais uma vez, com as dicas que eu dei, né? Pelo LinkedIn, busque pelo telefone, busque da forma que for, mas você vai conseguir expandir geograficamente. Segundo, para você é muito mais importante fidelizar o cliente. É importante para todo mundo. Você vai poder, primeiro, pegar a sua base de clientes antigos para prospectar novos projetos e pedir recomendação desse cliente para novas empresas. Legal? Então esse aí é um serviço que vocês também podem fazer. Como é uma realidade de empresa júnior, eu acho muito difícil de mercado já estar saturado. Tá? Eu acho que ainda dá para extrair um pouquinho mais aí de clientes dessa cidade. Legal? Dificilmente, só se a cidade for muito pequena mesmo, que você não vai conseguir extrair mais clientes. Mas, em geral, dificilmente os seus clientes já estão saturados. Se tiver, expande geograficamente e busque na sua base de clientes antigos. Legal? Maiara, podemos abrir para perguntas aí? Sim, João. Tem duas perguntinhas aqui que a galera já fez para você. A primeira é do Diego Simão. Ele está perguntando o que abordar no primeiro contato com o cliente. Divulgar os nossos serviços e falar dos benefícios ou tentar entender as necessidades deles? Já contou um pouquinho, mas eu acho que houve, né? O que abordar no primeiro contato com o cliente? Apresentar seu serviço ou apresentar a empresa? Boa pergunta. Não me lembro o nome agora da pessoa que me perguntou isso. Foi o Diego que perguntou. Diego. Isso. Legal. Diego, você, em geral, sabe o que você vai vender para aquela empresa, porque você conhece a empresa, tá? Exemplo, você é uma empresa de gestão, tá? Gestão empresarial. Você vai prospectar, por exemplo, um restaurante. O que o restaurante pode querer do item da minha carta? Por que ele vai querer isso? Faz o bem vaca. Quais são as características do projeto que eu posso fornecer para ele, pesquisa de mercado, quais são as vantagens e quais são os benefícios. Liga para ele e fala o que você pode oferecer por bem vaca. Cuidado só, Diego, para não sair vendendo, tá? Porque senão você vai virar um telemarketing e vão desligar na sua cara, legal? Evita. Liga querendo conhecer o cliente, tudo bem? A gente fornece serviço desse tipo, queria saber se você está interessado em conhecer, sem nenhum compromisso, posso apresentar para você. A ideia é gerar uma parceria de confiança, de longo prazo, muito mais do que ligar e falar, tudo bem, eu vendo pesquisa de mercado, você quer uma? Aí não, né? Então, não sei se eu respondi, Diego, mas no primeiro contato é importante a gente sempre abordar aí e deixar muito claro que o que você quer é construir uma parceria de longo prazo e como você pretende fazer isso, tá bom? Uma outra dica que eu esqueci de falar aí para vocês é o seguinte, em geral,
qual é o benefício que as empresas esperam? Né? No caso do exemplo que eu dei do ônibus, eu já falei quais são os benefícios esperados. No caso das empresas, 99,99% das empresas, qual é o benefício que elas esperam? Dinheiro, lucro. Então você tem que mostrar para ele, e sempre começar o discurso aí, como que aquele projeto vai ajudar ele a ganhar mais dinheiro e a reduzir mais os custos. Ou ganhar mais dinheiro ou reduzir mais os custos, ou os dois. Então, como que uma pesquisa de mercado vai ajudar ele a ganhar receita ou diminuir os custos? Por exemplo, tem que pensar. No caso do restaurante, por exemplo, como você vai fazer isso? Então, você já inicia o discurso falando isso. Tudo bem, fulano? Tem algumas soluções aqui para você reduzir os seus custos ou aumentar suas receitas no seu bairro, nos lugares próximos de você. Eu faço isso através de... Aí você explica, tá? Então, eu faço isso através de um conhecimento maior em relação aos seus concorrentes, novos produtos que você pode oferecer, o que os clientes gostam mais em você e menos nos seus concorrentes. Então, você consegue aí extrair isso de alguma forma. Legal, Diego? Então, respondendo a sua pergunta, seria legal você mostrar sim seus benefícios. Claro, apresentar a sua empresa, quem você é, sempre bem vaca, tá? Então, vê aí quais são os benefícios da sua empresa. Cara, você é sem fins lucrativos, né? Não fala que é barato, que desvaloriza. Você não tem fins lucrativos, você tem uma orientação dos principais professores da sua universidade, uma rede de professores da sua universidade, você já existe há tanto tempo. Então, lista quais são os benefícios que o cliente vai ter, tá? Que você vai, na hora de se apresentar para ele, você vai ter uma conversão maior nas suas vendas, tá bom? João, tem mais uma pergunta aqui da Letícia, e ela está perguntando qual a melhor maneira de fidelizar o cliente. Letícia perguntou qual a melhor maneira de fidelizar o cliente, né? Isso. Tá. Boa pergunta, Letícia. Existem algumas maneiras de a gente fidelizar o cliente aí, tá? Então, a primeira delas é você entregando projetos de qualidade. Tá? Não tem muito mistério, não. Se o cliente contrata e você entrega um projeto de qualidade, você pode ter certeza que está fidelizado. Tá bom? Então, acho que esse aí é o ponto número 1. Ponto número 2, Letícia, não erre. É uma frase clichê, né? Mas você demora anos para gerar uma relação de confiança. Você demora anos para construir um castelo. Mas um erro, o castelo cai em um dia. Então, não perca a confiança do seu cliente. Sejam sempre honestos. Aparece um blá blá blá, né, de ética e tal, mas é verdade, tá? Sejam os mais éticos possíveis. Eu já vi muita gente perder cliente por causa disso e outros clientes relacionados àquele porque ele contou para os outros. Então, sejam sempre honestos, entreguem sempre os melhores projetos possíveis, mantenham sempre contato com o cliente. Então, de vez em quando liga, pergunta se está precisando de alguma coisa, de alguma dica. Tem muito cliente que me liga, pessoal, eu já fechei projeto há muito tempo, mas me liga para perguntar dicas. Exemplo de logística. João, estou com um desafio logístico aqui na minha empresa, tem como você me ajudar? Cara, estou passando por isso, isso e isso, a minha distribuição está assim, assim, assada. O que você acha que eu faço? O que vocês acham que eu faço, gente? Vocês acham que eu vou falar para ele o seguinte? Não, vou te cobrar R$300 para te dar essa resposta. Vou te cobrar R$100 mil para fazer um projeto. Claro que não. Eu ajudo ele e falo, se ele tiver mais dúvida, a gente pode conversar até para a gente fazer um projeto em relação a isso. Tá? Mas sempre gerar uma relação de parceria e de confiança no seu cliente. Legal, Letícia? Não sei se eu respondi, mas eu garanto para você, se você fizer um projeto de qualidade, se você não quebrar a confiança do teu cliente e se você mantiver o contato com ele, essa receita de bolo aqui, bem simples, vai fazer com que você fidelize, sem dúvida nenhuma. Legal? João? A gente tem mais uma pergunta aqui do Vinícius. Ele está perguntando se entregar mais do que o prometido é uma boa estratégia de fidelização ou acostuma mal o cliente. Perguntou, Vinícius, né? Vinícius? Isso. Deu para entender a pergunta dele? Tá Oi. Bom. Vinícius. Acho que está um pouquinho atrasado, mas não tem problema não. Vamos lá. Vinícius, respondendo a sua pergunta. Eu diria que superar a expectativa do cliente é uma coisa simplesmente boa. É uma coisa obrigatória, tá, Vinícius? Como que o cliente percebe o valor daquele produto? Sempre através da expectativa dele, menos a realidade. Então, se a realidade superar a expectativa, ele vai ter uma ótima opinião sobre aquele projeto. Se não, ele vai ter uma péssima opinião.
Tá? Vou te dar um. Já ouviu falar do garoto que levou um tapa na cara porque deu para namorada uma carteira da Tiffany? Vou contar essa história para vocês. Aí ele foi viajar para a Europa com a namorada, né? Já namorava ela há 5 anos. E aí, antes de viajar, ela deu uma espiada na mala dele e viu que tinha um pacote da Tiffany ali. Pronto. Contou para todas as amigas que ele ia pedir ela noivado, né? Que tinha um anel ali de noivado. Contou para todo mundo, teve uma mega expectativa. Chegou na viagem, o garoto deu para ela o presente da Tiffany, ela abriu feliz da vida e era uma carteira. Tomou-lhe um tapa na cara. Por quê? Claro que é um exagero, claro que ele não tomou um tapa na cara, mas ela não ficou feliz. Por quê? Porque ela tinha uma expectativa e a realidade não correspondeu àquilo. Não sei se vocês já viram aí, mas depois pesquisem no YouTube um vídeo da bicicleta da Eliana. Não sei se você já, da Eliana ou do Bom Dia e Companhia, não me lembro agora qual programa. Não sei se vocês já viram esse programa, né? Mas nesse programa tem uma roleta que a pessoa liga e fala o que ela quer. A Eliana, ou sei lá quem, gira a roleta e ela ganha o presente. Gente, quem aqui não gostaria de ganhar uma bicicleta quando era criança? Todo mundo. Se eu der uma bicicleta para qualquer criança, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Então, teve um garoto que ligou para esse programa, e aí a Eliana, ou não sei quem, perguntou: você quer ganhar o quê? Aí ele falou: um PlayStation. Aí ela: então vamos torcer para o PlayStation. Rodou a roleta, e eles ficaram gritando: PlayStation, PlayStation. De repente, a roda parou na bicicleta. Aí ela: você ganhou uma bicicleta. E o garoto começou a chorar, desesperado, que tinha ganhado uma bicicleta, de tristeza, né? Por quê? Porque a expectativa dele estava no PlayStation e ele ganhou a bicicleta. Então, respondendo a sua pergunta aí, eu não me lembro se é Henrique ou Vinícius, respondendo a sua pergunta aí, é fundamental que você supere a expectativa do seu cliente. Porque se você entregar menos do que ela, ele não vai gostar do seu projeto. Se você entregar mais do que ela, ele vai gostar. Então, não acostuma mal, tá? Não só a expectativa na hora da entrega do projeto, mas na hora dessa relação de confiança. Por exemplo, trabalhar de graça para o cliente, no iniciozinho, é uma coisa que supera qualquer expectativa. Ninguém está acostumado com isso. Então, é uma forma de você superar a expectativa antes mesmo dele fechar aquele projeto. Legal? Acostuma mal? Acostuma. Só que é muito importante que você sempre entregue na realidade maior do que a expectativa. Legal? Não sei se eu respondi aí, mas sendo direto e objetivo, sim, é fundamental que você entregue mais. Tem uma pergunta agora de uma empresa júnior aqui agora, a CAEP. Eles estão perguntando como não perder a venda quando o cliente quer algo além do serviço que você vende. Aí eles deram um exemplo, que eles vendem desenvolvimento de site, mas não vendem a campanha de marketing. Como não perder um cliente que tem um produto que você não oferece, é isso? Só para ver se eu entendi bem. Isso. Como não perder a venda quando o cliente quer algo além do serviço que você vende. Mayara, está cortando um pouco? Vê só se é isso. Como não perder a venda quando o cliente quer algo mais, além do projeto que você já vai fazer para ele, que é algo mais que você não faz. É isso, Mayara? Isso. Tá, legal. Boa pergunta. Existem algumas formas de você fazer isso, tá? A primeira, que não é a que eu recomendo, é você falar para ele o seguinte: olha, eu só faço o produto honesto, você não vai fazer um negócio que você não sabe fazer, então eu só faço produto A, não faço produto B, então você pode buscar outra empresa de produto B. Não é o que eu recomendo, tá? Por quê? Porque você, lembrando mais uma vez, é parceiro do seu cliente. Você vai ajudar ele em todos os desafios que ele tiver. Então, o que você está falando para ele quando você faz isso, é o seguinte: ó, se vira aí, não vou te ajudar. Outra coisa que você pode fazer, e aí, empresa júnior, então, mais ainda, é fechar o projeto de empresa júnior que faça isso. As empresas júniores, em geral, elas se conhecem muito e elas sabem o produto, os serviços que as outras fazem. Então, exemplo, ele pediu uma pesquisa de mercado para você, junto com o plano de marketing. Você não faz plano de marketing. Conversa com uma empresa júnior, que você confia, e fala: olha, eu estou com um cliente aqui, que quer fazer a pesquisa de mercado, que a gente já está fechando, mas também quer um plano de marketing. Interessa entrar junto com a gente nessa? Interessa. Então, vamos em frente. Liga para o cliente e fala: tudo bem, fulano? Eu faço certo, não faço o outro, mas eu tenho uma empresa de muita confiança minha, que eu garanto a qualidade do projeto, que também é uma empresa júnior, que vai fazer em parceria comigo. Você tem algum problema em relação a isso? Dificilmente ele vai ter. Então, olha só, comunicou para ele o seguinte: eu sei que você está com problema, eu não consigo atender esse problema, mas eu dei uma solução para atendê-lo. Ou seja, você esteve ao lado dele,
frente a esse desafio. Legal? João, tem mais uma pergunta aqui do Jackson. Ele está perguntando em relação à prospecção ativa. Ele está perguntando se você acredita que deve ampliar isso para os demais membros que não estejam envolvidos no atendimento e relacionamento com o cliente. Ótima pergunta, ótima pergunta. Tem uma vez que eu estava dando essa capacitação para uma empresa júnior aqui do Rio, que aliás é uma das principais empresas júnior aqui do Rio, e aí eu falei que logo quando o cliente liga, você vai ter que fazer o diagnóstico para mandar a proposta. Como eu falei aqui para você, ele falou o seguinte: João, tem um problema. Nem todos os membros sabem vender os projetos. Pessoal, então, não atenda o telefone. Tá? Imagina se você entra numa loja, na Animale, por exemplo, tem 10 pessoas da Animale lá dentro, funcionários. Você vira para uma delas e fala: olá, tudo bem? Eu queria comprar essa blusa aqui que eu gostei muito. Eu não sei te vender essa blusa. Pode falar com outra pessoa? Gente, não pode. Todo mundo da Animale que está ali dentro e que tem contato com o cliente tem que saber vender a empresa e o produto. Tá? Não pode simplesmente falar que não consegue vender aquilo. Mesma coisa na empresa de vocês. Então, o membro atender o telefone, ele tem que saber vender a empresa de vocês. Legal? Da secretária ao presidente, todo mundo que atende o telefone tem que saber vender a empresa de vocês. Se não sabem, é porque vocês não treinaram isso. Tem que treinar. Tá bom? Tem alguns produtos que são mais técnicos. E aí, realmente, nem todo mundo vai saber vender. No caso de uma empresa júnior, todo mundo é estudante, mais ou menos dos mesmos cursos, então precisa saber vender os principais produtos de uma carta de serviços. Tá bom? Então, respondendo aí a quem perguntou, sim. Júnior tem que fazer prospecção ativa. Mesmo caso do exemplo que eu dei da Magazine Luiza, que a Luiza chegava cedinho, a dona da Magazine Luiza, chegava cedinho na empresa, entre outras coisas, tá? Então ela cantava o hino da Magazine Luiza, ela fazia algumas coisas, dentre essas coisas ela sentava com toda a equipe para ligar para os clientes. Por quê? Porque todo mundo precisa sentir o cliente, precisa saber vender. Outra coisa, lideranças na empresa júnior, se vocês estiverem me assistindo aí agora, eu observo que muitas vezes o telefone toca numa empresa júnior, o que acontece? Todo mundo se olha, quem é que vai atender esse negócio? Um joga para o outro, aí um finge que foi no banheiro, um bota o fone para fingir que não está ouvindo. Gente, se você é uma liderança da empresa júnior, você tem que dar o exemplo. Tocou o telefone, sai correndo para atender você. Por quê? Porque no momento em que você realmente estiver ocupado, os membros vão fazer isso. Tá? Então você tem que dar o exemplo. Você não pode ter medo de fazer prospecção passiva, né? Se é que pode se chamar assim, quando o cliente liga, como uma prospecção ativa quando você liga para o cliente. Então quando você mostra que você faz, você sabe fazer, que aquilo é bom para a empresa, as pessoas vão fazer também. Não manda os outros fazerem, faz você junto com todo mundo, como a Luiza fazia na Magazine Luiza. Legal? João? Pode falar. Tem mais uma pergunta aqui, em relação à otimização do processo de elaboração de uma proposta, que você falou que no IEG é em torno de 24 horas, né? E na empresa júnior acaba que não tem como a gente otimizar esse tempo tão rápido assim. Aí o pessoal está querendo dicas em relação a isso. Legal. Isso aí. Gente, a desculpa do tempo serve para todo mundo. Todo mundo nunca tem tempo para nada. Então, os clientes estão sempre cheios de coisa para fazer, né? Está todo mundo sempre cheio de coisa para fazer. Gente, tem que ter tempo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui, peraí. Alguém perguntou aqui uma coisa parecida. Bom, não tem problema. Mayara, repete a pergunta para mim, por favor. Em relação a otimizar o tempo da elaboração de uma proposta. Legal. Tá? Então, eu tenho semana de provas, eu tenho que estudar, eu estudo, eu não sei o quê, eu não consigo, eu tenho que fazer processo interno da empresa, eu tenho que gerir rotinas. Sim, mas fazer uma proposta é a prioridade, porque é ali que você vai ganhar dinheiro. É ali que você vai ganhar dinheiro para reinvestir depois em treinamento para os seus membros. Você vai reinvestir depois para um projeto interno que vai gerar mais resultado para os seus membros. Então é importantíssimo que você faça isso. Qual é a dica que eu dou para vocês internamente?
Gente, façam uma proposta padrão, uma proposta que eu chamo de draft, de rascunho. Exemplo, eu tenho 10 itens na minha carta de serviço. Em geral, eu faço uns 4 dele, em média. Gente, você já tem que ter 4 propostas prontas, uma de cada item na carta de serviço. Depois, é só abrir, fazer pequenas modificações, que vão demorar 20 minutos, e mandar para o cliente. Tá? E aí, tem muita gente que me pergunta, João, primeiro, eu preciso mandar o preço e o prazo na primeira proposta? Não necessariamente. Você pode mandar só o que a gente chama de proposta técnica, que é sem o preço, tá? Dizendo o seguinte, olha, eu vou fazer para você uma pesquisa de mercado com esses tópicos, que funciona assim, assado, nossa metodologia de pesquisa é essa, nananã. Isso você já pode ter pronto num draft. Só alterar pequenas coisas e manda. Por quê? Se você manda a proposta técnica mais a proposta comercial, o que vai acontecer? Você vai mandar o seguinte, olha, fulano, eu vou fazer A, B, C, D, te cobrando R$100. O que ele vai fazer? Não, João, faz o seguinte, tira C e D e me cobra 50. Até você explicar que grande parte dos seus custos são fixos, que não é tudo variável, que não é bem assim, já era. Então, o que eu sugiro? Manda para ele A, B, C, D, sem preço. Espera ele dar o ok. Ok é isso? Então vai te custar 100. Porque ele não vai voltar para tirar o C e o D novamente. Tá? Então é importante que seja enviado rápido, mesmo que sem preço. Outra pergunta que costumam me fazer. João, eu posso dar uma estimativa de preço? Pode. Tá? Você pode, por exemplo, falar que, em média, esse serviço custa 2.000, ou que esse serviço custa 1.000, mas que você não pode garantir o preço, você precisa fazer alguma coisa mais detalhada. Legal? Então, respondendo essa pergunta, como é que você faz para mandar rápido? Tem um draft pronto, um rascunho pronto, que ele só precisa digitar poucas coisas para enviar, em 24 horas, e manda o preço depois. Tá bom? E o prazo também depois. Perfeito, então. Muito obrigada. Tenho certeza que a galera gostou bastante aí dessa novidade no final. Eu queria agradecer novamente mesmo, no nome da FEGENG mesmo, pela sua participação, por ter dedicado esse tempinho aí com a gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. E depois, quem não pôde comparecer a essa conversa aqui online, é só clicar lá no link do YouTube que a gente mandou para o e-mail dos inscritos, que vocês vão poder assistir a transmissão depois. Até mais, então. Tchau, tchau. Obrigado, Mayara. Obrigado, pessoal. Um abraço.